Segunda Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 13, mas hoje nós vamos continuar do 5 em diante. Eu parei aqui da última vez no versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Bom, irmãos, nós estamos chegando na reta final aí de 2 Pedro. Já faz alguns meses que eu tenho feito a exposição dessa carta, desde o capítulo 1, tanto aqui quanto lá em Itaguaçu, na congregação. Então, nós vimos desde o começo aí que é uma carta extremamente rica, extremamente importante para a igreja. No primeiro capítulo, o apóstolo Pedro reforça para nós a nossa dependência de Deus e vai mostrar que é o poder de Deus que nos dá tudo o que precisamos para viver para Deus, né? Pelo seu divino poder, tudo o que é necessário à vida e à piedade nos é dado por Deus. Depois nós vimos lá no capítulo 2, né, o apóstolo Pedro continua também falando sobre os falsos mestres, e ele alerta a igreja desde a época dele, de que haveriam os falsos profetas e os falsos mestres, homens pervertidos, que não temem a Deus, que zombam da palavra, que têm vidas imorais, e dessa forma escandalizaria o caminho do evangelho. Nós vimos lá no capítulo 2, os versos iniciais, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição
não dorme. Então, nessas 3 sentenças aqui, Pedro já resume para nós que os falsos mestres se levantariam e vão se levantar na história da igreja até a volta de Cristo, né, trazendo ensinos errados, negando o Senhor, próprio Senhor que nos resgatou. Homens movidos pela avareza, ou seja, pelo interesse financeiro, fariam da igreja comércio. Nós temos contemplado isso o tempo inteiro nas televisões. Depois do verso 4 em diante, ele vai mostrar que Deus não poupou nem os anjos. Imagine esses homens que irão negociar a palavra de Deus de uma maneira errada. E aí ele vai mostrando como são esses homens. O verso 10 em diante vai mostrando que eles são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, né? E aí faz uma comparação à questão dos anjos que eu expliquei lá. Verso 12 vai dizendo que como brutos e irracionais, ou seja, quase como animais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, né? E eles são comparados aqui como filhos malditos, homens adúlteros, imorais, que pervertem a palavra de Deus, e é terrível. E nós vimos várias verdades aí no capítulo 2, inclusive o fato de que a palavra de Deus e Cristo nos ajuda a nos mantermos incontaminados em um mundo caído. E aí a gente chegou no capítulo 3, os primeiros versículos aí desse capítulo, ele vai falando que já havia escrito outras cartas. Como sempre, o apóstolo Pedro vem trazendo a ideia de reforçar nas nossas mentes o que ele havia pregado. Eu falei que nós temos a tendência a esquecer as coisas, nós temos a tendência a nos distrair, nós temos a tendência a não pensar no que é principal. E aí então, ele vai dizendo para nós aí, reforçando, dizendo que temos uma mente esclarecida. E só é possível ter uma mente esclarecida, uma mente iluminada quando conhecemos a Deus, né? Nossa mente está em trevas até que Cristo traga a luz aos nossos corações. Então só é possível discernir as verdades de Deus, viver para Deus, se a gente nascer de novo. É impossível obedecer a palavra de Deus se Deus antes não der a vida necessária para nós. E aí então esses homens são chamados aqui de escarnecedores, como nós vimos na pregação passada, homens que zombam da palavra de Deus, homens que deliberadamente se esquecem de quem Deus é e tiram onda com a nossa cara. Então a palavra de Deus, ela sempre vai ser perseguida, ela sempre vai ser atacada, ela sempre vai ser zombada, principalmente por aqueles que não temem a Deus. E por que que a palavra sofre tudo isso no decorrer do tempo? Porque ela fala a verdade. Porque ela diz a verdade na nossa cara. Não é por motivos intelectuais, não é por motivos racionais, mas é por motivos dos próprios desejos do coração do homem. E é terrível a situação. Então, o verso 3 aí que a gente já viu, ele diz: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias, e nós vivemos os últimos dias, virão escarnecedores, né, zombadores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E eu expliquei para os irmãos a força que essas paixões têm nos nossos corações. Nós somos movidos pelo desejo, nós somos seres desejantes, e por trás de todas as nossas ações tem o nosso coração e tem aquilo que nos move. E isso é muito forte, de maneira que a gente usa sempre aquele exemplo do porco, né? Se você pega um porco, dá banho nele, perfuma ele e solta ele, imediatamente ele corre de volta para a lama, porque ele segue a sua inclinação. E assim também é o homem sem Deus. A partir do momento que ele é solto, ele também vai se voltar para o pecado, vai se voltar para os seus desejos. E nós vimos que essas paixões aqui envolvem várias coisas. Pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser sexo, pode ser ele mesmo. Enfim, várias coisas que movem o homem na história do mundo que não Deus. Então esses homens andam segundo as próprias paixões e não segundo a verdade de Deus, como nós vemos lá em 1 Pedro. Existem 2 grupos de pessoas: aqueles que vivem segundo as paixões e aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. E é sempre uma guerra em nossa alma. Essas paixões, elas guerreiam dentro de nós, porque a gente aprende a vontade de Deus, mas a nossa natureza caída quer fazer aquilo que desagrada a Deus. Então nós vimos que a vida do cristão é uma vida de luta, é uma vida de conflito, é uma vida de dificuldades às vezes por conta da nossa luta interior. Porque nós estamos ali negando a nós mesmos, lutando contra nós e pedindo, obviamente, a Deus a força necessária para isso, porque só é possível negar essas paixões quando nós, de fato, temos Deus conosco. E aí a gente chega no capítulo 5, né, em diante,
onde ele vai dizendo, porque deliberadamente, ou seja, de propósito, eles zombam, escarnecem, eles esquecem, não é porque, passou, é porque eles querem esquecer. E eu falei que a gente tem facilidade de lembrar aquilo que nos interessa. Eu até usei o exemplo do dinheiro. Ninguém esquece o dia que vai receber salário, ou aposentadoria, ou um dinheiro que alguém está devendo. Né? Ninguém esquece. Você nem precisa marcar no calendário, muitas vezes, nem no celular, porque você já grava na sua mente e no seu coração. Então, o verso 5 vai dizendo, porque deliberadamente, esquecem deliberadamente, eles zombam, né? Cadê Jesus Cristo que nunca volta? Cadê esse Jesus que vocês pregam? Há 2000 anos e nada, e até hoje os homens também nos questionam e nos perguntam, e aí você tem muitas vezes uma igreja que esfria espiritualmente e vive de uma forma que parece até que Jesus nem volta mais. Isso é muito triste, infelizmente. E aí então eles esquecem de propósito, vai dizer que de longo tempo, e aí Pedro agora está argumentando, porque eles disseram, olha, desde que os primeiros pais dormiram, no verso 4, a promessa da vinda de Jesus não se cumpriu. Aqui a gente está no primeiro século, mais ou menos nos anos 60 depois de Cristo. Então já tinha passado algumas pessoas, alguns já haviam morrido, e nada de Cristo voltar. Só que o próprio Jesus, quando conta suas parábolas sobre a sua volta, deixa claro que não há um dia determinado, não nos pertence, e também deixa claro que demoraria. Né? Não ia ser assim, do dia para a noite, não ia ser agora. Existe todo um conjunto de sinais aí que a palavra nos mostra para apontar para a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai mostrando para nós, ele vai explicando, né, Pedro, ao longo do tempo houve céus, bem como terra, ao qual surgiu da água e através da água, a água está entre os elementos ali no início da criação. Deus cria tudo que existe e a água faz parte da constituição dos seres vivos e tudo mais, e Deus fez tudo assim. Então ele fala que a água ela serve tanto para um propósito criativo, e aí no verso 6 ele diz, mas, né, pela qual, essa água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, ou seja, teve o dilúvio. A Bíblia registra a cena do dilúvio. A arqueologia hoje também mostra que em vários lugares do mundo há indícios de uma grande inundação, né? Em vários países, em vários lugares. Se você for aqui na Chapada Diamantina mesmo, você vai encontrar ali conchas e pedras que só são encontradas no fundo do mar, indicando que um dia tudo foi submerso. Né? E a Bíblia mostra que havia um continente só, e que depois do dilúvio é mudado aí a geografia do planeta. Mas ele está dizendo que você não deve se apegar à natureza, nem aos sinais daqui, porque a natureza ela não é uma mãe. Né? As pessoas têm o costume de dizer a mãe natureza. Tem pessoas que adoram a natureza. Tem religiões que fazem da natureza um meio de se conectar com a divindade. Só que a natureza é só natureza. Faz parte da criação de Deus. Ela não tem vontade própria, ela não pode alterar nada. Então Pedro está lembrando para eles que a natureza, você não pode ser aquilo que você se apega para medir os sinais de coisas eternas, porque a natureza é limitada, faz parte da criação. A mesma água que serviu para criar coisas é a água que também serviu para matar pessoas, e esses homens estavam aqui esperando só nas coisas daqui de baixo. E aí o verso 7 vai dizendo, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 3 vezes aqui, nesse trecho que nós lemos, você vai ver que Pedro fala dessa questão da terra estar entesourada para o fogo, está pronta para a destruição. E a figura no fogo na Bíblia, ela tem a ver com juízo, né, e com punição do mal. E todas as vezes que aparece está nesse contexto. Então, quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, e nós não sabemos quais profetas Pedro usou aqui diretamente, porque muitos deles falam do juízo de Deus e também falam do fogo, e ele está dizendo que está tudo reservado. Tudo tem um prazo de validade. Tudo isso aqui vai passar. Né? Então, ele está lembrando para nós isso. Os céus que estão agora estão entesourados para o fogo, e o fogo aqui está bem ligado à questão de purificar, de retirar tudo que é ruim da criação, porque haverão novos céus e nova terra. E ele fala do dia do juízo. Que dia do juízo é esse? O dia em que o Senhor Jesus Cristo volta para julgar todos. O dia em que haverá o acerto final de contas, e aí então
esse dia aí é colocado como um dia com D maiúsculo. É um dia não de salvação, mas um dia de acerto de contas, né? Não haverá ali segunda chance, não haverá apelações. Ou você se volta para o Senhor enquanto há tempo, por isso que Isaías vai dizer, busca ao Senhor enquanto se pode achar, ou então vai chegar o dia que será tarde demais. Então toda essa bagunça do nosso mundo, toda a corrupção, toda a miséria, toda a maldade, todo o pecado serão destruídos, passarão, serão colocados no seu devido lugar pelo Senhor. Então, já vai trazendo para nós entesourados para o fogo, né? E aí então, ele, no verso 10 também ele fala, os elementos vão se desfazer abrasados. No verso 12 ele fala, né, serão incendiados. Olha o tanto que ele usa aí 3 vezes essa figura do fogo, né, para explicar que as coisas vão passar. E geralmente nós vivemos numa sociedade materialista, né? A gente tem a tendência a ser muito apegado às coisas daqui, a olhar só para aqui, esquecer de Deus e dos valores eternos, né? Então a gente precisa pensar nesses detalhes. E na época de Pedro havia uma crença de que o mundo funcionava assim: ia morrer todo mundo, o mundo ia acabar, aí sumia tudo, depois começava tudo de novo, do mesmo jeito que é. Ou seja, a mesma vida, a mesma pessoa que você é, você ia sumir tudo, depois ia começar tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, infinitamente. Imagina, é como uma fita que ficou arranhada ali, fita, se bem que fita já é passado, né? Mas um DVD ou um pendrive, enfim, coisas mais modernas, que travou a cena e você só vai ver aquela cena para sempre, né? Essa era a mentalidade dos gregos na época. Um universo eterno, um ciclo fechado que não acaba nunca e não muda nada, e não há esperança, não há salvação, não há Deus, não há nada. Simplesmente fica repetindo. Apaga, começa de novo, apaga, começa de novo. Você vivendo do mesmo jeito que sempre viveu, fazendo as mesmas coisas que sempre fez, tendo a mesma história de vida que sempre teve. Eram essas as crenças que haviam ali na época de João. É um negócio assim bem sem noção e bem triste. Na nossa época também você tem várias outras filosofias que os homens se baseiam, né? Por exemplo, o pensamento humanista, ele coloca o centro de tudo no homem. A esperança está no homem, a esperança está nas nossas ideias, nas nossas mãos. Nós podemos nos virar, nós podemos fazer tecnologia, nós podemos mudar coisas, nós podemos evoluir a comunicação e a medicina. E assim o homem vai colocando toda a fé nele mesmo, né? E é obviamente que é ilusório. E aí você tem quem pensa que morreu, acabou. Ou seja, curte a vida aí, porque vai chegar o dia que você vai morrer e você vai virar adubo de planta lá no jardim do cemitério. Acabou, já era, não existe alma, não existe nada, essa vida aqui não tem sentido. Você veio do nada e vai para o nada. É uma crença muito forte, principalmente entre aqueles que se dizem intelectuais. E é óbvio, não há esperança nenhuma, não há alegria nenhuma. Tanto faz se você viver uma vida errada, uma vida certa, no final todos chegam no mesmo lugar. E obviamente eu acabo me lembrando de Eclesiastes. Deixa marcado aí 2 Pedro, vamos lá em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento em que essa ideia é bem trabalhada. Sem Deus tudo é vaidade. Tudo passa, é correr atrás do vento, tudo é inútil. E às vezes quando as pessoas estão sem esperança, é dessa forma que funciona. Vou morrer mesmo, acabou, já era, não há esperança. Eclesiastes, tem vários trechos, mas vai no verso 4 do capítulo 1 de Eclesiastes. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, ver, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir.
depois delas. Né? Até aqui por enquanto. O autor de Eclesiastes, ele está aqui pensando como uma pessoa que não teme a Deus. É um livro que assusta se você ler assim sem saber o contexto. Oxe, como assim? A Bíblia está com um livro aqui em que a pessoa não tem esperança nenhuma, né? Tanto faz se você trabalha ou não, se você estuda ou não, no fim vai morrer todo mundo mesmo, então acabou. E essa é uma das filosofias muito fortes na nossa era, né? Onde os homens acham que não vão prestar contas a Deus, né? Que morreu, acabou. O Brasil também é um país muito religioso, então você tem outros pensamentos religiosos que imaginam que você vai ficar reencarnando aí, mudando de corpo várias vezes, pagando os erros das suas vidas passadas, né? Tem quem acredite na questão do purgatório, enfim, são inúmeras crenças na cabeça das pessoas e as pessoas se esquecem de que um dia haverá um juízo, haverá um acerto de contas com Deus Todo-Poderoso, né? Então, voltando lá em 2 Pedro, né, e ele vai falando, os céus que agora existem estão entesourados, estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que a Bíblia chama de ímpio é o homem que não teme a Deus, é o homem que permanece em rebeldia contra o Senhor, e a sua palavra é chamado de ímpio, né? Alguém cujo coração não foi transformado, alguém que se entrega às suas próprias paixões, à sua própria vida, e se não for a graça de Deus, o seu destino eterno é a perdição. Então o verso 8 ele continua aí dizendo para nós: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo e para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqueles homens diziam: cadê Deus que não volta? Os homens hoje também ainda questionam muito Deus, e hoje é pior do que na época de Pedro, porque hoje questionam até se Deus existe. Nessa época aqui, mesmo os mais rebeldes ainda admitiam a existência de um Deus, né? Então, é interessante quando Pedro vai dizendo para nós, o tempo para Deus é diferente do tempo para nós. Deus não trabalha com relógio, Deus não trabalha com calendário, Deus não está sujeito ao tempo como nós. Nós classificamos o tempo aí em passado, presente, futuro, mas para Deus é tudo a mesma coisa, tudo está aberto para Ele. Deus, o tempo, vamos dizer, Deus está fora do tempo, isso é interessante, ou seja, Deus tem todo o tempo, por assim dizer, para agir tranquilamente, e sempre na hora certa e no momento certo, mas Ele nos criou como criaturas finitas, limitadas dentro do tempo, né? E aí por isso que a gente precisa de relógio, por isso que a gente vai passando e a gente vai sentindo, vai mudando as coisas, nosso corpo vai mudando, os cenários, as coisas vão mudando com o tempo, mas Deus não. E de onde é que Pedro tira essa figura? O Salmo 90, versículo 4, é um salmo de Moisés, e é de lá que Pedro tira aí essa ideia. Não quer dizer que assim, um dia para Deus é 1000 anos, mas é como se fosse, né? É importante saber disso. Salmo 90, verso 4, é de lá que Pedro vai tirar a ideia. O Salmo 90 é conhecido por mostrar a eternidade de Deus e vamos dizer assim, a brevidade do homem. E aí o versículo 4 do Salmo 90 ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ou seja, para nós 1000 anos é muito tempo, para Deus é como se tivesse passado uma vigília da noite, pouquíssimo tempo, porque Deus não interessa se passou 1000 ou 100, para Deus não faz diferença nenhuma. Então é isso que Pedro está deixando claro, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então não espere que Deus vai agir dentro do nosso tempo, no sentido de que Ele vai, vamos dizer assim, estar atrasado nas suas ações. Deus nunca se atrasa, né? As pessoas costumam dizer que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Mas a justiça de Deus nem tarda e nem falha. Deus sempre age no tempo certo. Deus tem nos seus desígnios eternos o momento exato para que cada coisa aconteça. E isso não nos pertence. Quando os discípulos queriam saber de Jesus quando é que Ele voltaria, quando aconteceria dele restaurar, Jesus disse: olha, isso não é da conta de vocês. É óbvio que eu estou alterando a linguagem,
Mas Jesus vai dizer, olha, isso não interessa a vocês, isso pertence somente a Deus. Por isso que não adianta marcar data para a volta da vinda de Cristo. Existem várias seitas, os Testemunhas de Jeová são famosas por fazer isso, e já fizeram muito isso, de marcar a volta de Cristo para tal ano. E aí passava aquele ano, nada de Cristo voltar, dizia, não, é porque Cristo só voltou nos ares, ele não veio ainda até aqui embaixo, mas ele voltou. Olha que desculpa bem esfarrapada. Não, a Bíblia é clara em dizer que nenhum homem sabe o dia e a hora que o Senhor voltará. Então não nos pertence. Nós não podemos, Deus está demorando. Deus não demora. E por mais impaciente que você e eu possamos ser, Deus vai atuar dentro do tempo dele. Então, por exemplo, as nossas orações, a gente sempre quer orar agora e ser ouvido agora. Mas tem orações que às vezes não vão ser ouvidas agora. Justamente por isso. Deus trabalha no seu próprio ritmo. E o ritmo dele é completamente diferente do nosso. Então, o que é que acontece? Às vezes você vai passar 10 anos orando por alguém, ou por alguma coisa. Às vezes você vai passar 30 anos orando. Como eu vi um caso de uma mãe que orava para que os seus filhos se voltassem para o Senhor. E isso levou mais de 20 anos com o joelho no chão. Aí parecia até que nem ia mais acontecer. E ela morreu sem ver os filhos convertidos. Mas os filhos se converteram após a sua morte. Ou seja, a oração foi ouvida. Mas, para você ver... É como se Deus estivesse dizendo, olha, entendam que o meu tempo é o meu tempo e o de vocês é diferente. A minha agenda não coincide com a de vocês. A de vocês é que tem que se alinhar com a minha. Então pode ser que Deus ainda venha daqui a 1000 anos, daqui a 100 anos. Não interessa. O que interessa é você saber que Ele é vivo, Ele cumpre as suas promessas e na hora exata as coisas irão acontecer. Então não adianta você achar que Deus está demorando, porque quando você faz isso... É como se você quisesse encaixar Deus na sua agenda. É como se você quisesse que Deus obedecesse você. É como se você quisesse que Deus atendesse aos seus caprichos. E Deus não age dessa forma de jeito nenhum. Então não demora, né? Deus age no momento certo e coordena todas as coisas. Nossos dias estão contados, né? Os seus e os meus. Né? A gente passa, Ele não. Né? Nós somos limitados e mortais, Ele não. E isso é tremendo. Então vai chegar o dia em que será apenas um retrato nosso numa estante e um túmulo lá no cemitério com a data de nascimento, falecimento e alguma mensagem bíblica. E as pessoas vão falar de nós no passado. Lembra quando fulano estava aqui? Lembra como fulano fazia? Isso é o que vai acontecer. Óbvio que a vida não vai acabar no túmulo, mas você deve sempre saber que o relógio está rodando para nós. Né? E tudo aqui é perecível. Tudo tem prazo de validade aqui embaixo, inclusive nós mesmos. Né? Então, a gente precisa lembrar desse detalhe. E aí, então, ele vai lembrando, né, Pedro, voltando lá para Pedro, ele está lembrando para os irmãos, um dia é como 1000 anos como um dia. Então, não pensem aí que está demorando, mas é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então você tem que lembrar que Deus não atrasou o relógio, Deus não esqueceu a gente aqui, né? Pelo contrário, vai dizer aqui que Ele é longânimo, longanimidade é ser paciente, e a paciência de Deus é muito grande, porque assim, era para a gente estar no inferno agora, era para não ter mais ninguém aqui agora, mas Deus na sua infinita graça, né, o seu amor ainda nos dá tempo. Deus nos dá tempo para nos arrepender. E isso eu acho algo tremendo da parte de Deus. Porque era para ser assim, julgamento sumário. Todos nós somos culpados, todos nós somos pecadores, mas Deus dá um tempo. E Ele é gracioso demais. Então vai dizendo que Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco. Ele não quer que nenhum pereça. E aqui tem um detalhe interessante. Aqui não está dizendo que Deus vai salvar todo mundo. Quando fala que Ele não quer que nenhum pereça. Mas esse nenhum está ligado com o convosco que a gente leu aí. Ou seja, Ele está falando para os irmãos aqui. E o que é que Ele quer dizer? Deus só vem no dia que o último crente que tem que se converter na face da terra há de se converter. Inclusive, quando você lê Jesus falando dos últimos tempos, a evangelização está ali o tempo todo sendo tratada, né? E por isso nós devemos nos importar com missões o tempo todo. Só acontece quando o último que tiver que ouvir a palavra no mundo, ouvir a palavra. Quando se completarem. Porque imagina, se Deus tivesse vindo há 100 anos, nós não teríamos tido oportunidade nenhuma. Se Deus tivesse vindo há 20, 30 anos, muitos de nós teriam perecido
na condenação eterna. E Ele ainda está nos dando tempo, né? O relógio está correndo, as oportunidades elas vão surgindo, e é graça da parte de Deus. Se você não morreu ainda, é graça da parte de Deus. Se você ainda tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, é graça da parte dele, porque nenhum de nós merece, né? Nenhum de nós merece, e Ele vai dando tempo, Ele é paciente, e Ele vai deixando que as coisas ocorram, e Ele vai trabalhando na vida de cada um de nós. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma realidade, cada um aqui tem um contexto, e Deus vai trabalhando. Às vezes espera muitos anos para você se voltar para Ele, às vezes Deus vai ficar martelando aí, né? Lembrando lá do apóstolo Paulo, que estava ali o tempo todo rebelde contra Deus, até o dia em que Cristo, vamos dizer assim, pegou pelo pé e trouxe para Ele, e há uma transformação de vida. Então alguns se convertem mais jovens, outros mais velhos, outros ouvem a palavra por anos e não tem mudança nenhuma de vida, até o dia em que o Espírito Santo, por graça, diz: é hoje. E aí um versículo só te faz entender aquilo que você passou a vida inteira, sim, completamente cego diante daquilo. Mas o fato é que no dia que Deus quiser que você volte para Ele, não tem ninguém, nem você mesmo, que possa impedir. E é um ato muito grande da graça do nosso Deus, né? E louvado seja Ele por sua bondade. Então Deus vai tendo uma direção na vida de cada um de nós. Deus é extremamente paciente conosco, né? Então, se Ele não voltou ainda, há chance para você se arrepender, há chance para você se voltar. Se você não morreu ainda, é porque ainda tem lenha para queimar aí. Então é importante você refletir, né, sua vida. E aí? O futuro. Vai chegar o dia em que você estará diante do soberano. Então Ele vai lembrando aí, Deus não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se a gente lembrar a vida de Caim, o primeiro assassinato da história, né? Caim mata o seu irmão Abel ali por um ato bem grotesco. Deus ainda dá um tempo ali, conversa com ele e vai direcionando, até que no fim o próprio Caim não quer conta com Deus e se aparta da presença do Senhor e sai pela terra. Se você olhar Judas, Judas fazia parte dos apóstolos, Judas era o tesoureiro do grupo, Judas viu Jesus fazer milagres fantásticos, Judas viu Jesus pregar um monte de coisa que a gente lê hoje nas Escrituras. No entanto, era o filho da perdição, aquele que durante todo esse tempo permaneceu duro e morreu da forma trágica. Ele vai se matar, tirando a própria vida de uma maneira bem triste, consumido pelo remorso por ter vendido o Filho de Deus por 30 moedas, o valor de um escravo. Então, Judas teve muito tempo para se arrepender. Talvez Deus tenha te dado tempo e até hoje esse seu tempo ainda está correndo e você não entendeu ainda a seriedade da mensagem do Evangelho. E isso é muito sério. Então não brinquem, tempo vale muito mais que dinheiro. Eu já falei, tempo é uma coisa extremamente preciosa, porque não tem como você voltar um segundo e nem como você adiantar um segundo da vida. Ou é, ou é. Se você perde tempo, nunca mais é recuperado aquele tempo que perdeu. Quando você olha para a vida de Jesus, durante o seu ministério, Jesus não perdeu um segundo sequer. Cada palavra, cada ação, cada momento, Jesus aproveitou totalmente. Pensa aí, foram 30 e poucos anos de vida, meus irmãos. Jesus fez algo extraordinário. Você vai dizer, mas Ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, Ele também é homem. E Ele nos dá um exemplo, né? Óbvio que nós não somos perfeitos ainda como Ele, mas ainda assim nós podemos aproveitar melhor nosso tempo. Nós podemos aproveitar melhor as oportunidades. Nós podemos pensar na seriedade das coisas enquanto é tempo. Amanhã tem um hino que a gente canta. Amanhã pode ser muito tarde, né? E tarde demais. Então, várias pessoas que já estiveram sentadas nesses bancos que vocês estão aí, eu não sei quanto exatamente esses bancos têm de idade, mas várias pessoas que já partiram daqui, algumas para a glória e outras, infelizmente, para a perdição. Pessoas que ouviram a palavra, pessoas que foram evangelizadas, pessoas que estiveram, talvez fizeram parte do hall de membros dessa igreja, mas que infelizmente tiveram que amargar, experimentar com tristeza a ira de Deus Todo-Poderoso. E vai acontecer com muita gente. Então por que eu estou dizendo? Eu não conheço o coração de ninguém. Eu não sei qual é o seu nível de compromisso, onde está a sua vida, como você tem aproveitado. Não sei,
Mas o fato é que antes de você partir daqui, enquanto eu e você tivermos vida e eu puder te dizer, eu vou te dizer. Você tem que se voltar para Deus enquanto ainda é tempo. Porque vai chegar o dia que não vai ter mais ninguém pregando para você. Vai chegar o dia que você não vai mais encontrar uma igreja, até porque no novo céu e na nova terra não terão mais igrejas, porque não vai ser mais necessário. E vai chegar um dia que é tarde demais. Vai chegar o dia que a porta se fecha. Então é um momento gracioso que Deus tem dado para você. Se você ainda está vivo, se você ainda sobreviveu a tantas coisas ruins, é porque Deus é gracioso, é paciente e Ele tem um amor infinito. Porque nós não merecemos nem um segundo de Deus, né? Então Deus vai trabalhando aí para que todos os que têm que ouvir a palavra, ouçam a palavra. Para que no tempo certo as peças se encaixam e você se volta para o Senhor de verdade. E aí então, ele vai no verso 10 e continua dizendo: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Como ladrão no sentido de ser sorrateiro, surpresa, né? Ou seja, quando ninguém estiver esperando, o Senhor surge no cenário. Embora ele deixe os sinais claros para nós. O mundo vai cada vez mais piorando, vai cada vez mais se deteriorando, vai cada vez mais afundando na maldade. É um negócio terrível. Quando a volta de Cristo se der, o cenário não vai estar bom, né? Então as pessoas vão se assustando com os costumes, com a mente das pessoas, com os valores sendo destruídos, com as igrejas sendo bagunçadas, né? Isso tudo Jesus já falou que seria assim. Já deixou ali pronto para nós toda a ideia. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, vai doer, vai ser cruel, vai ter muitas coisas ruins nesse mundo, até que esse dia final chegue. E ele vem como um ladrão. Jesus não vai mandar uma mensagem num dia para vir no outro. Quando vir, já era. Chega o momento final de acerto de contas, né? Então virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, mais uma vez Pedro está falando aí, os céus vão passar com estrepitoso estrondo, ou seja, um barulho muito grande, os elementos vão se desfazer abrasados, ou seja, pegando fogo. Deus já puniu o mundo através da água, usando o dilúvio, e só escapou ali Noé e sua família, como nós já vimos até Pedro mencionar nas suas cartas também, né? Então vai chegar o dia que é fogo. Deus vai passar uma limpa na criação por conta do pecado, e o mundo está o tempo todo caminhando para a destruição. O mundo é perecível, tudo vai passar, tudo vai ficar aí, tudo está envelhecendo, enferrujando, caindo, quebrando, mudando, né? Tantas coisas da natureza, quantas coisas que nós também construímos e mexemos e alteramos, e nossos próprios corpos. Se você abrir 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4, deixa marcado 2 Pedro e vai lá em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 4, versículo 16. Aqui é Paulo dando uma animada aqui nos irmãos e dizendo: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, né, nosso corpo, se corrompa, contudo, o nosso homem, aqui é corromper, não é no sentido de corrupção, como a gente está acostumado a ver no jornal, não. É corromper no sentido de envelhecer. Nossos corpos vão envelhecendo, eles vão se tornando cada vez mais limitados, e nós vamos, de uma certa forma, morrendo aos poucos a cada minuto. Então, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia e dia. E aqui tem uma palavra de esperança para nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tudo isso aqui vai passar, né? Todas as construções bonitas, as nossas casas, nossos objetos, nosso corpo, está envelhecendo, está passando, né? Salomão descreve a velhice de uma maneira bem poética lá em Eclesiastes. Abre lá rapidinho, né? A gente já está falando dele, volta lá em Eclesiastes.
Eclesiastes capítulo 12, vai falar da velhice. Olha o que diz aí a palavra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você vai dizer, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida. Na época de Salomão não tinha cirurgia para catarata. Então muitas pessoas ficavam idosas e iam perdendo a visão bastante por conta de que não havia nenhum outro recurso da medicina da época, vamos dizer assim. E vai dizer, vai escurecendo tudo e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se encurvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, ou seja, os dentes vão começar, caíam os dentes. Naquele tempo também não tinha dentadura, não tinha os recursos que a odontologia tem hoje. Então você ia perdendo os dentes mesmo. Era um processo e é um processo natural. Os braços vão ficando fracos, as pernas vão ficando fracas, né? E aí ele vai dizendo, por já serem os moedores da boca, por já serem poucos, se escurecerem os teus olhos na janela, você não vai mais enxergar bem. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, você não vai mais poder falar alto, você não aguenta mais, seus pulmões não aguentam mais, sua musculatura não aguenta mais, né? E aí então você vai falando cada vez mais baixinho. E vai dizer, te levantares e em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, ou seja, todos os outros sons vão ser mais altos do que a sua voz. E aí, como também quando temeres o que é alto, né? Hoje eu comentava, eu tinha o costume de subir em muro, na casa, na caixa, árvore. Hoje, só de olhar alguém num lugar alto, me dá um frio na barriga, né? Imagina a pessoa que vai ficando mais velha. Altas artes que a gente fazia, a gente não tem mais coragem, talvez também porque a gente vai criando mais juízo, mas é que ele vai dizendo, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, né? Para um idoso, às vezes, um foguete desse é um som assim absurdamente alto, né? Assustador às vezes, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto for para você um peso, né? O gafanhoto fica pesado quando você é fraco. E aí então, e te pereceu o apetite, a fome não vai, o sabor das coisas não vai ser mais o mesmo, porque vais à casa eterna. Aqui é uma linguagem bem bonita para dizer, você vai morrer, né? A Bíblia é muito clara em nos dizer a nossa realidade. Quando você vai para a casa eterna, os pranteadores já andam rodeando pela praça. Nessa época tinha o costume das pessoas que iam para os velórios só para chorar, as carpideiras. Antes que se rompa o fio de prata, que é para falar da vida, despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos passar. E aí o Salmo 90 que a gente leu, que a gente não leu todo, mas lá também tem detalhes importantes. Salmo 90. Então, aproveite o quanto é tempo e aproveite com sabedoria, porque vai passar tudo. Vai chegar o dia que você já não vai ter mais o mesmo pique, o mesmo ânimo, a mesma força, vai morrendo. Né? E aí você abre o Salmo 90, a gente viu que um dia para Deus lá passa rápido, 1000 anos para Deus é nada. Né? Mas os homens, vai dizendo, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca, pois nós somos consumidos na tua ira e pelo teu furor conturbados, a questão do pecado também. E aí então, cadê o verso 9? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Né? Então, por que a gente tem que colocar toda a nossa confiança em Deus? Porque a gente vai passar. A juventude passa voando, né? E vai voando. Na verdade, a vida passa voando. E aí você vai definhando. Quando você vê, já foi. Quando você vê, o cabelo está acabando ou está ficando branco. Quando você vê, você já não enxerga mais ali no fundo. Quando você vê, você tem que ter um óculos, tem que ter, enfim, o volume da TV já está lá em cima.
porque você não ouve mais direito. E aí o verso 12 traz uma lição preciosa. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse é o versículo dos aniversários, é o versículo mais citado em aniversários pelos crentes, é esse versículo aqui. Ensina-nos a contar para alcançar coração sábio, porque o que nós vamos levar dessa vida não é material, são valores eternos. E onde é que está a sua riqueza? Está aqui, né? Se você tem um tesouro grande aqui, mas espiritualmente falando você está falido, não adianta nada, né? E aí então, ele vai, o verso 13, o verso final ele termina dizendo aí no Salmo: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Ou seja, só Deus garante que o nosso plano para a semana que vem, para o ano que vem, para algum trabalho, alguma coisa vai funcionar. Somente Deus pode nos confirmar, somente Deus pode nos garantir. E enquanto nós vamos vivendo, a gente tem que lembrar do nosso Criador, como Eclesiastes falou para nós. Agora volta lá para 2 Pedro, para a gente continuar. Então nossos corpos, e você já deve ter percebido, e os mais velhos aqui vão saber melhor ainda, não é mais a mesma coisa, e não vai ser, não adianta, né? Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com a indústria, principalmente a estética tem se desenvolvido muito, né? As mulheres, e o Brasil é um dos maiores mercados aí de produtos de beleza, mas vai chegar o dia que o Avon não vai resolver, a Natura, né? E todos os outros produtos famosos aí voltados para ajudar a retardar uns efeitos. Na verdade, ele retarda os efeitos do envelhecimento, mas o envelhecimento não tem jeito. Pode fazer 1000 plásticas, pode botar o cabelo que for, não vai adiantar. Vai chegar o dia que o coração vai parar, né? Que você não vai mais respirar, e aí foi para o outro lado, né? Então, seguindo lá, tudo vai se desfazendo, abrasado no verso 10. Os céus vão passar, tudo vai passar, o universo vai passar, né? Então Deus vai dar uma repaginada aí, porque vai fazer tudo novo. Então se você é uma pessoa que está apegada demais aqui, eu lhe digo logo, clame a Deus, e isso serve para todos nós, porque nós temos uma tendência a sermos materialistas. A gente é bem apegado às nossas coisinhas, à nossa casa, aos nossos bens, à nossa vida, ao nosso lugar, mas vai passar, não tem para onde correr. Não leva nada, é uma lição básica da vida. Então, assim, a Bíblia é clara em dizer para nós que nós devemos nos apegar às riquezas eternas, né? Ou seja, você deve aproveitar as coisas daqui, mas com a mente lá na frente. Você deve aproveitar aquilo que Deus tem te abençoado, mas ao mesmo tempo sem esquecer daquilo que nunca vai passar, né? Então lembra da frasezinha lá que John Piper gosta de repetir: somos uma vida que logo passará, somente o que for feito para Cristo durará. Nunca esqueça essa frase, porque a nossa tendência, principalmente a prosperidade, ela nos dá uma certa ilusão. Quando está tudo bem, a sensação que dá, e a gente não quer nem morrer, não quer mesmo não, está confortável, está bom, tenho tudo, não está faltando nada. A gente esquece até de Deus, se não fossem as misericórdias dele. Estou dizendo que a prosperidade em si é algo ruim, porque Deus é gracioso e dá a prosperidade segundo a sua vontade e o faz para que outras vidas sejam abençoadas. Mas o negócio é que a nossa tendência é acomodar. Nossa tendência é esquecer que Jesus vai voltar. Nossa tendência é esquecer que nós temos um Deus, que nós vamos prestar contas, que nós devemos viver vidas santas. Nossa tendência é essa. E principalmente a juventude. Dá uma sensação assim de que você é imortal, né? Por isso que geralmente nessa fase a nossa tendência é fazer as maiores burradas, embora fazer burrada não é um privilégio só da juventude. Em várias idades nós cometemos erros e falhas e vamos falhar em vários momentos da vida, mas é uma fase que a gente comete mais burrada e que a gente mete mais o pé pelas mãos por não ter experiência e por ter essa sensação de que a juventude nunca vai passar. E passa tudo. Eu e você, o mundo, tudo vai passar. Tudo vai ficar para trás, tudo vai ser transformado. Então, esse dia vem como o dia do Senhor, como um ladrão, né? Ou seja, sorrateiramente, surpresa, os céus vão ser transformados, toda a criação vai ser abalada, né? Então vai ser organizado tudo, né? Os prédios bonitos, as coisas bonitas você vê por aí, aproveite para ver, porque vai ficar tudo para trás, vai ter uma nova
planta aí no projeto de Deus eterno, e algo muito melhor, obviamente, muito diferente, de maneira que não dá nem para a gente imaginar, porque é algo fora do nosso mundo caído agora. E o verso 11 vai dizendo: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais, já que o mundo passa, já que tudo passa, vocês devem ser de tal maneira como aqueles que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, mais uma vez, a terceira vez que Pedro vai falar do fogo consumindo tudo, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então isso deve ser um estímulo para nós vivermos vidas santas, vidas piedosas, vidas que agradem a Deus. Nós temos por que viver. Então a gente sabe de onde a gente veio, Deus nos criou, a gente sabe para onde a gente vai, e a gente então nesse meio período aí nós devemos estar vivendo para o Senhor. Nada é por acaso, tudo na nossa vida tem consequência, as nossas escolhas, os nossos planos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tudo isso será contado. Então nós devemos investir pesado em crescermos nas coisas de Deus, em vivermos para Deus. E você tem que pensar em que você tem gastado a sua vida, o seu tempo, né? Enfim, tudo seu. Tem pessoas que passam a vida inteira, eu vou trabalhar muito e vou juntar uma aposentadoria gorda, e aí depois morre. Às vezes pode morrer no meio do caminho, não dá tempo nem de juntar o dinheiro. Ou então o dinheiro fica todo para alguém que nem trabalhou para o negócio. E a gente fica meio apegado. Porque assim, o que é que acontece? A gente começa a esquecer de Deus, começa a esquecer que tudo é temporário, e aí a gente começa a dar crédito ao pensamento do nosso mundo, e aí você liga a TV e o tempo todo são crise para todo lado, e tem jornais que já botam um medo terrível na gente, maior ainda, por isso que a gente sempre deve assistir o jornal, lembrando que Deus controla tudo, porque senão você fica depressivo, você fica assustado, você sai de casa com medo, você sai pensando na crise, e aí você já quer correr logo, juntar tudo, e vai acabar tudo, e aquele desespero. Mas a gente tem que lembrar que Deus é o nosso refúgio. Pode vir a crise que vier, o trono dele continua inabalável. Pode acontecer o que acontecer, Deus não pode falhar na sua promessa. Então nós devemos esperar, olha o que Pedro vai dizendo para nós aí, já que tudo vai passar assim, né? Aí quer dizer que agora você pode largar tudo. Então já que vai acabar tudo, vai tudo pegar fogo mesmo, então deixa se esbagaçar para lá. Eu não ligo para a natureza, eu não ligo para a vida, eu trabalho de todo jeito, ajo de... Não, a Bíblia nunca chama a gente a acomodação. A Bíblia nunca chama a gente para usar como desculpa o fato de que Jesus vai voltar e assim não nos importarmos com as coisas. Então, como cristãos, nós devemos trabalhar como todo mundo, viver como todo mundo, obviamente, com a diferença, ser cristão, né? Então, devemos participar das atividades da sociedade, da política, da economia, da educação, né, e de todas as outras áreas que Deus nos colocar, é importante, e devemos viver para Deus nessas áreas e servir a Deus nessas áreas e aguardar a volta do nosso Senhor, que um dia vai, vamos dizer, fechar o pacote todo. Até lá nós devemos ser encontrados agindo, trabalhando, servindo a Deus, obedecendo a sua palavra, temendo ao Senhor, é a razão de ser da nossa vida, né? Nós vivemos para Ele, nós nos movemos nele, nós existimos nele, tudo é dele, para Ele, e a glória é dele. Essa é a finalidade da nossa vida. E a gente sempre esquece disso com facilidade. A gente sempre fica preso e a gente começa a viver só para nós. O nosso mundo é só eu. E eu não me importo com quem está do lado. Eu não me importo com mais nada. Só eu, meu bem-estar. Eu e acabou. Isso é muito perigoso. Isso tem entrado na igreja também. E a gente com facilidade esquece do nosso compromisso com Deus até que Ele volte. E até que Ele venha, a gente tem que estar assim, vivendo para Deus. Se for daqui a 100 anos, não interessa. Se for daqui a 1000 anos, não interessa. Se for amanhã, não interessa. A gente tem que estar vivendo como cristão, em qualquer época, para a glória de Deus. E é isso que Ele vai trazendo. E aí você tem que pensar a sua vida. Como é que você tem vivido? O que é que ocupa o seu coração, os seus desejos, os seus anseios? O que é que você está construindo de útil? Porque tudo vai passar. Então, ele vai lembrando disso, em santo procedimento e piedade. E viver assim, aí o verso 12, esperando a paciência também, a gente vai ter que esperar. Mas eu queria que Jesus voltasse logo, que eu já estou cansado, eu também estou, mas Ele não vai voltar porque eu quero, Ele vai voltar porque Ele prometeu, e as coisas são assim, e Ele nos chama a esperar.
esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ou seja, quando nós vivemos vidas santas, quando nós buscamos mais a Deus e quando nós também investimos na evangelização, é como se esse dia fosse apressado. Quer dizer que se agora todo mundo aqui se comprometer a servir a Deus direitinho, Jesus amanhã está na porta. Não, também não é isso. Aqui está mostrando que Deus é gracioso, é soberano, Ele só vai voltar no dia que Ele quer, mas ao mesmo tempo Ele nos permite fazer parte. E também, de uma certa forma, é que as nossas escolhas, no sentido de como vivemos para Ele, têm peso e têm influência na sua direção. Né? Porque às vezes você pode pensar, já que é de todo jeito, ou Jesus controla tudo, eu posso cruzar meus braços e ficar tranquilo. Não, Deus nos chama a responsabilidade. E mais ainda, se você é um crente, a sua responsabilidade ainda é maior em relação às outras pessoas que não conhecem a Deus. Né? Então a gente nunca pode esquecer isso. E esse dia é apressado no sentido de que Deus nos chama a viver assim, nos conduz a viver assim, e isso vai fechar com a agenda dele pela sua soberania. Então não é Deus se adaptando, se adequando à nossa agenda, mas é a nossa agenda adaptando com a agenda de Deus. E quando bater as duas, a coisa funciona do jeito que Ele quer, e nisso o seu nome é glorificado. Então, ele fala de novo, apressando a vinda do dia de Deus, é o dia de Cristo, o dia do Senhor, por causa do qual os céus, de novo, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí nós, porém, segundo a sua promessa, e a promessa de Deus é uma das coisas que nos mantém vivendo e trabalhando, esperamos um novo céus, uma nova terra, nos quais habita justiça. Então nós estamos em um mundo caído, um mundo mau, um mundo onde você vai ver a maldade prosperando, onde você vai ver as pessoas roubando nosso dinheiro, curtindo na nossa cara e nem aí. Um mundo que parece que a impunidade dominou e a corrupção também. Um mundo onde nós somos perseguidos, um mundo onde nós estamos cheios de dores, doenças, tentações, tudo de ruim que se possa imaginar. E aí tudo desmoronando. A nossa chance de esfriar e desanimar é muito grande. E é por isso que Pedro está lembrando, nós, porém, ou seja, aqueles que creem no Senhor, estaremos, segundo a promessa dele, esperando o novo céus e a nova terra, onde habita justiça. Não haverá mais desigualdades, não haverá mais mortes, não haverá mais doença, não haverá mais nada de ruim. E a esperança que nos move. E nós cremos nela porque o nosso Deus falou, e o nosso Deus na história tem demonstrado que Ele é o único Deus verdadeiro e nunca falha nas suas promessas. E Deus é gracioso e é bondoso, e nós devemos aguardar também dessa forma. Qual é a sua razão de viver? O que é que te motiva? Talvez você possa dizer, são meus filhos, é a minha família. Só que a Bíblia ainda é mais profunda em dizer que a sua razão, a nossa razão, tem que ser Deus em primeiro lugar. E por mais que a nossa cultura, e às vezes nosso anseio, não estou dizendo que você vai deixar de amar sua família, mas estou dizendo que Deus tem que vir em primeiro lugar. O que deve mover você é Deus, a glória de Deus, crescer para o Senhor. E você dessa forma vai abençoar a sua família mais do que se você colocar ela no lugar errado. Porque eu vejo muitas pessoas terem outras motivações que não Deus. Mas toda outra motivação que você tiver que não esteja em Deus, vai falhar. Porque tudo passa como a gente viu, nossos corpos vão falhar. Se você bota sua fé numa pessoa, ela vai falhar e ela vai morrer também, você também vai falhar e o mundo ao seu redor também vai passar. Então só nos resta nos apoiar naquele que é eterno, naquele que é verdadeiro, naquele que não pode falhar, naquele que deixou essas promessas tão maravilhosas para nós, que o mundo vai continuar zombando, mas são as verdades preciosas do Senhor. O apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, quando ele está falando sobre a loucura do Evangelho, para alguns é uma loucura, vocês creem nisso, vivem por isso, vocês nem estão vendo Deus, talvez o mundo, muitas pessoas pensem assim, mas vivemos pela fé, o justo vive pela fé, nós não precisamos ver para crer, a nossa lógica tem que ser diferente, é crer para ver, então o mundo é incrédulo, o mundo é mau. Quando alguns dos fariseus chegavam para Jesus querendo um sinal, nos dê um sinal de que você é Deus mesmo, faz um milagre aí agora, para provar para mim que você é Deus. Jesus dá uma cortada assim de mestre, diz, olha, não vou dar nenhum sinal, essa geração ruim, adúltera como a sua não merece nenhum sinal, a não ser o de Jonas. O que Jesus está se referindo? A sua ressurreição, a sua morte, ou seja, o Evangelho, é o sinal que o mundo precisa. Então Deus
não atende nossos caprichos, Deus não está aqui para fazer truques, para se mostrar. Deus é verdadeiro nos seus caminhos, nos seus propósitos, e nós devemos nos submeter a Ele. Nós devemos buscá-lo porque a vontade dEle é melhor do que a nossa. Nós devemos amá-lo porque Ele é a razão de viver, e quando Ele não está no centro das nossas vidas elas vão naufragar. Nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos entristecer, nós vamos deixar de olhar para aquilo que devemos olhar e vamos deixar de colocar no lugar certo aquilo que tem que estar no lugar certo, que é Deus. Então, meus caros irmãos, não podemos nos esquecer disso, né? Viva para o Senhor, viva na esperança do Senhor, viva sabendo que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos passando por aqui, nós estamos indo para esse novo lugar que o Senhor tem preparado para nós, que será aqui, mas esse dia ainda não chegou. Enquanto caminhamos, devemos fazer em santidade, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor. E você que entrou aqui nessa noite, que porventura, né, esteja desanimado, sem esperança na vida, que tem já, sei lá, cansado de promessas, tanto de políticos, de pessoas, de religiões, a de Cristo não falha, porque Ele é verdadeiro. Porque a sua palavra é verdadeira, porque o Deus que criou todas as coisas é verdadeiro, e somente nele é que você encontra a esperança verdadeira, somente nele é que você encontra alegria para viver, somente nele é que você encontra razão para viver, somente nele é que você tem um porquê viver, né? E isso é gracioso demais. Então que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele aplique as suas verdades aos nossos corações, que Ele nos faça lembrar todos os dias, né, que nós vamos passar, mas Ele não, né? Nós somos limitados, Ele não, né? Nós somos mortais, mas Ele é eterno. Então devemos depositar toda a nossa confiança, nossa razão no eterno, né? Eu gosto muito dessa expressão, eterno Deus, soberano. O que você deposita lá e você guarda com Ele, não pode passar, não pode falhar, não pode morrer, não pode apodrecer, porque permanece para sempre. Que Deus nos ajude a aguardarmos o seu dia, em obediência, em amor, zelando pela glória dEle e temendo ao Senhor em todas as coisas.